Meus queridos amigos, eu lhes faço uma pergunta que pode chocar sua alma. Você já considerou que a maneira como você deita sua cabeça no travesseiro à noite pode ser um ato de guerra espiritual ou um hino de rendição a Deus? A Bíblia nos ensina que nosso Criador nem sempre fala através do rugido do trovão ou do brilho ofuscante do fogo. Muitas vezes, suas mensagens mais urgentes são sussurradas nos atos silenciosos, peculiares e obedientes de seus servos fiéis. Pense no profeta Ezequiel, um homem chamado por Deus, que recebeu uma ordem divina de deitar-se sobre o seu lado esquerdo por 390 dias. Não foi um acaso, não foi um capricho, mas um comando direto do soberano do universo. Que tipo de Deus, você pode perguntar, daria uma instrução tão estranha? O que ele estava tentando dizer a uma nação rebelde e, mais importante, meus amigos, o que ele está tentando falar para você e para mim, nesta exata hora, em um mundo que dorme profundamente em trevas espirituais. Talvez você esteja pensando, o que isso tem a ver comigo? O que importa como eu me movo ou descanso? Mas ouça a voz do Espírito. Aos olhos de Deus, a esquerda e a direita são muito mais do que simples direções. Elas são declarações eternas. A esquerda, meus amigos, fala de julgamento, de separação, do peso de um mundo que virou as costas para seu Criador. Mas a direita, a mão direita de Deus, fala de misericórdia, de bênção, de honra e da salvação, que jorra do trono da graça. Por isso, a questão que queima em meu coração para você hoje não é sobre o conforto do seu corpo, mas sobre a postura da sua alma. Você tem vivido sua vida em alinhamento com a mão direita da misericórdia de Deus, em santa obediência, ou talvez, sem perceber, você tem se acomodado no lado esquerdo do compromisso, da apatia e do juízo iminente. A escolha entre esses dois lados não define apenas como você vive, ela define onde você passará a eternidade. Antes de mergulharmos fundo na palavra de Deus, hoje peço que você faça algo por mim. Se você sente que seu coração está buscando por algo mais, por uma verdade mais profunda, escreva Amém nos comentários agora mesmo. Isso me mostra que não estou sozinho aqui e que o Espírito Santo já está preparando nossos corações. E eu lhe garanto, fique comigo até o final, pois a revelação que Deus tem para nós hoje pode transformar não apenas a sua noite de sono, mas o seu destino eterno. Imaginem Ezequiel, um profeta chamado por Deus, deitado sobre seu lado esquerdo por 390 dias, não por acaso, não por capricho, mas por ordem divina do Criador dos céus e da terra. Que tipo de Deus, vocês podem perguntar, daria uma instrução tão estranha e específica? O que ele estava sussurrando ao coração de Israel naqueles dias de rebelião? E meus amigos, o que ele está falando para vocês e para mim hoje nesta mesma hora, em um mundo que dorme em trevas espirituais, alheio às mensagens sagradas, entretecidas na trama de nossas vidas. Até mesmo a maneira como descansamos, como nos deitamos, pode carregar o peso da voz do céu, chamando-nos a alinhar nossos corações com seu propósito eterno. Há um significado sagrado em nossa postura cotidiana. Talvez vocês estejam sentados aí esta noite pensando: o que importa como durmo, como descanso, como me movo por este mundo?
Mas ouçam-me, amados. A Bíblia conta uma história muito mais profunda do que a superfície de nossas rotinas diárias. Aos olhos de Deus, a mão esquerda e a direita não são meras direções. Elas são declarações, símbolos eternos de sua ordem divina. A esquerda fala de julgamento, de separação de um mundo que se afastou de seu Criador. A direita, a mão direita, fala de misericórdia, de bênção da salvação, que flui do trono da graça. Eu pergunto a vocês esta noite, enquanto as estrelas brilham acima e o Espírito se move entre nós, vocês estão dormindo, em alinhamento com a santa vontade de Deus? Ou talvez, sem saber, vocês viraram as costas para a revelação que Ele deseja derramar em suas almas? O mundo físico, meus amigos, nunca está silencioso na presença de Deus. Ele canta com seu propósito se tão somente tivermos ouvidos para ouvir. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para mais conteúdos incríveis. Um Deus que fala por meio de montanhas trêmulas e joelhos dobrados. A palavra de Deus está viva com movimento, com significado, com intenção divina. Ela fala de montanhas que tremem, com sua voz de rios, que se abrem para dar passagem ao seu povo de ossos secos, que se levantam de vales desolados para respirar novamente com sua vida. Fala de mãos erguidas em adoração, de joelhos curvados em rendição. E sim, até mesmo de corpos deitados em posições específicas por ordem do Todo-Poderoso. Cada página das Escrituras é entretecida com símbolos, sinais e padrões sagrados que nos apontam para o coração de nosso Criador. No entanto, muitas vezes, lemos essas palavras santas com olhos que veem apenas a superfície, perdendo as profundezas espirituais que estão logo abaixo, esperando para transformar nossos corações. Como precisamos abrir nossos olhos, despertar nossos espíritos para ver a mão de Deus em cada detalhe de nossas vidas, do milagre mais grandioso ao ato mais silencioso de obediência. Nada é desperdiçado aos olhos de nosso Criador. Alguns de vocês podem estar se perguntando: esta noite, será que a maneira como vivo minha vida, como descanso minha cabeça, realmente importa para o Deus que segura o universo em suas mãos? Queridos, deixem-me assegurar-lhes, nada, absolutamente nada, é desperdiçado aos olhos de nosso amoroso Criador. O mesmo Deus que chamou Ezequiel para deitar-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias, carregando o peso do pecado de uma nação, é o mesmo Deus que conhece o número de cabelos em sua cabeça, que vê cada lágrima que você derramou, que valoriza cada passo que você dá em direção a Ele. Ele é o Deus que disse aos israelitas em que direção deveriam olhar em seu acampamento, onde deveriam estar na batalha e como deveriam caminhar na fé. No seu plano divino, o físico e o espiritual não estão separados. Eles são entretecidos em uma tapeçaria sagrada, uma obra-prima de seu amor e propósito. Cada momento, cada escolha, cada postura de sua vida é uma oportunidade para refletir sua glória. A mão direita da bênção, a mão esquerda do julgamento. Ao longo das páginas das Escrituras, a esquerda e a direita não são meras direções. São declarações divinas, verdades eternas, que ecoam de Gênesis a Apocalipse. A mão direita de Deus é a mão do poder da bênção do favor divino.
É a mão que elevou Jesus ao trono do céu, assentando-o à direita do Pai, não à esquerda. A direita, meus amigos, representa a honra, a glória e a autoridade do reino de Deus. Mas a esquerda, a esquerda, muitas vezes carrega o peso do julgamento, da separação das coisas afastadas da presença de Deus. Quando Jesus falou do julgamento final, ele pintou um quadro de ovelhas reunidas à sua direita, destinadas à vida eterna, e cabras à sua esquerda, enfrentando a tristeza da separação. Isso, amados, não é apenas sobre postura, é sobre posição, é sobre onde você está aos olhos de um Deus santo. Vocês estão descansando em sua ordem divina, ou talvez, sem saber, estão deitados em rebelião. Um chamado profético para alinhar nossos corações. Quando Ezequiel deitou-se sobre seu lado esquerdo, por aqueles longos e cansativos dias, não foi um ato comum. Se curtir este vídeo, clique no like e compartilhe com os amigos. Se não gostar, aperte o like. Mesmo assim, foi um quadro profético, um sermão vivo, um clamor do coração de Deus por uma nação que havia se afastado de seu amor. Ele carregou o fardo do pecado de Israel, não apenas em palavras, mas na própria posição de seu corpo, na obediência silenciosa de sua vida. E esta noite, meus amigos, eu pergunto o que a postura de seu espírito está revelando. Vocês estão descansando na paz da misericórdia de Deus ou se renderam à complacência de um mundo que esqueceu seu Criador? Estão alinhados com a mão direita de sua bênção ou vagaram para a esquerda, onde o julgamento paira, a igreja moderna? Quantas vezes esquecemos a distinção sagrada entre a mão esquerda do julgamento e a mão direita da misericórdia. Essas não são meras palavras poéticas. São verdades divinas enraizadas no coração da palavra de Deus, chamando-nos a viver com intenção, com propósito, com um coração totalmente rendido a Ele. Um Deus de intencionalidade e amor. Nosso Deus não é um Deus de aleatoriedade ou acaso. Cada comando que Ele dá, cada palavra que Ele fala, cada ato que Ele nos chama a realizar, está cheio de propósito, de significado, de amor. O Deus que instruiu Ezequiel a deitar-se sobre seu lado esquerdo é o mesmo Deus que chama vocês esta noite para examinar seus corações, para alinhar suas vidas com sua santa vontade. Ele é o Deus que os vê, que os conhece, que os ama com um amor eterno. Ele está chamando vocês para sair das sombras da complacência, para virar da mão esquerda do julgamento e correr para os braços abertos de sua misericórdia, encontrados na mão direita de sua graça. Meus amigos, não durmamos neste momento de convite divino. Despertemos para a voz de Deus, falando através dos atos silenciosos de obediência, através dos padrões sagrados de sua palavra, através da própria postura de nossas vidas. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, alinharão seus corações com aquele que segura sua eternidade em suas mãos, a divisão eterna da ordem divina de Deus. Meus queridos amigos, quando o Deus dos céus e da terra fala, nada do que Ele comanda é sem propósito. Nada do que Ele ordena é sem significado. Nada do que Ele nos chama a fazer é sem consequência eterna. Quando Ele fala da esquerda e da direita, Ele não está apenas nos apontando direções em um mapa, mas pintando um quadro vívido e comovente
da grande divisão entre misericórdia e julgamento, entre vida eterna e separação de sua presença. Nas palavras sagradas de Mateus 25, versículos 31 a 33. Jesus mesmo revela uma visão do julgamento final, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. As ovelhas, aqueles que o amaram, que o serviram, que seguiram sua voz com corações humildes, são reunidas à sua mão direita, acolhidas na herança de seu reino. Mas os cabritos, aqueles que se afastaram, que se rebelaram, que rejeitaram a verdade de seu amor, são colocados à esquerda, lançados na tristeza da separação. Ó amados, essa não é uma divisão arbitrária. É a escolha eterna entre os braços de um Salvador e o peso de um mundo que virou as costas para Deus. A mão direita da bênção, a mão esquerda da tristeza. Esse padrão sagrado da direita e da esquerda se entrelaça na tapeçaria das Escrituras, um fio divino que fala ao coração do plano de Deus para seu povo. Nas tradições antigas de Israel, o lado direito era o lado da força, da honra, do favor divino, um lugar onde o poder e a bênção de Deus repousavam. A palavra hebraica Yamin, que significa mão direita, ecoa com a autoridade do Todo-Poderoso, a promessa de sua aliança, a glória de sua presença. Vocês se lembram da história de Jacó, aquele patriarca da fé, em Gênesis, com mãos trêmulas e um coração cheio de propósito divino. Ele cruzou os braços para colocar sua mão direita sobre Efraim, o filho mais novo de José, desafiando as expectativas humanas para cumprir o plano eterno de Deus. Não foi um acidente nem um erro. Fique até o final para uma surpresa especial que preparamos para você. Inscreva-se agora. Foi um ato profético, uma declaração de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que suas escolhas são guiadas por uma sabedoria que não podemos compreender. A mão direita carregava o peso da bênção da seleção divina, enquanto a esquerda, embora não fosse inerentemente pecaminosa, tinha um favor menor, uma sombra da glória reservada para o caminho escolhido por Deus. E assim é ao longo das Escrituras. A mão direita é o lugar do poder, da vitória da graça incessante de Deus, enquanto a esquerda muitas vezes simboliza tristeza, julgamento ou rejeição. Um aviso para aqueles que se desviam de sua verdade. A postura de Ezequiel, um sermão em silêncio. Considerem agora o profeta Ezequiel, chamado por Deus para uma tarefa que parece estranha aos olhos humanos, mas ardia com significado divino. Em Ezequiel 4, versículo 4, o Senhor lhe ordenou: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade deles. Por 390 dias, Ezequiel obedeceu, deitando-se sobre seu lado esquerdo, carregando o peso da rebelião de uma nação, levando o fardo de seus pecados na própria postura de seu corpo. Por que o lado esquerdo, meus amigos? Porque Deus estava pintando um quadro, não apenas com palavras,
mas com a obediência viva de seu servo. O lado esquerdo era um símbolo de julgamento, um espelho do coração desviado de Israel, um clamor do Todo-Poderoso de que sua desobediência não poderia ficar sem resposta. O corpo de Ezequiel tornou-se um sermão. Sua postura, uma mensagem profética, falando mais alto do que qualquer palavra poderia. Vocês conseguem imaginar os sussurros nas ruas, os olhares curiosos, os murmúrios? De lá, vai ele novamente. Aquele profeta estranho deitado de lado, como um homem possuído. Mas não era loucura, era obediência, não era conforto, era um chamado santo. Por meio da rendição fiel de um homem, Deus advertiu uma nação inteira, implorando-lhes que voltassem para ele antes que fosse tarde demais. Um chamado para examinar a postura de nossas almas. Agora, alguns de vocês podem estar perguntando esta noite com um sorriso ou uma testa franzida: Irmão Graham, você está dizendo que é pecado dormir do meu lado esquerdo. Oh, ouçam-me, amados. Não se trata de legalismo, não se trata de regras por si mesmas, mas de alinhamento da postura de seu coração diante de um Deus santo. Quer mais vídeos como este? Comente. Quero mais e ative o sininho para não perder nada. A questão não é apenas sobre o lado em que você descansa seu corpo, mas se sua vida está descansando na misericórdia de Deus ou vacilando sob a sombra de seu julgamento. O físico, meus amigos, é um espelho do espiritual. Às vezes, a maneira como nos movemos, como vivemos, as escolhas que fazemos nos momentos silenciosos de nossos dias, revelam verdades mais profundas de nossas almas. Há uma razão. Há uma razão pela qual Jesus está assentado à direita do Pai. Como Hebreus 1, versículo 3, declara: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A mão direita é o lugar da vitória, da intercessão, da alegria eterna. Como Salmos 16, versículo 11 canta: na tua destra há delícias perpetuamente. E a tradição sustenta que o ladrão na cruz que clamou a Jesus: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, estava à sua direita, acolhido no paraíso. Enquanto aquele que zombou estava à esquerda, perdido em sua rebelião. Isso não é coincidência. É a linguagem do coração de Deus chamando-nos a escolher o caminho da misericórdia em vez do caminho do julgamento. Uma vida rendida à misericórdia de Deus. Lembro-me de um momento anos atrás, pregando em uma pequena vila empoeirada, onde o ar estava carregado com o peso de corações quebrados e almas em busca. Após o culto, um homem se aproximou de mim, seu rosto marcado por lágrimas, sua voz trêmula com o fardo de uma vida de escolhas. Irmão Graham, disse, ele passei meus anos correndo atrás do que parecia confortável, seguindo meu próprio caminho, apoiando-me em meu próprio entendimento. Nunca pensei que os menores momentos da minha vida poderiam falar com Deus, poderiam revelar o estado da minha alma. Com olhos cheios de tristeza e esperança, ele sussurrou: mas esta noite quero mudar, quero deitar-me na misericórdia de Deus. Quero render meu coração ao seu caminho. Ó, meus amigos,
A história daquele homem é a história de muitos de nós. Não se trata do lado em que dormimos, mas da direção para a qual voltamos nossas vidas. É sobre arrependimento, sobre escolher a verdade de Deus acima de nossa conveniência, sobre encontrar descanso não nos confortos fugazes deste mundo, mas nos braços eternos do bom pastor, escolhendo o reino da misericórdia. Cada vez que você se deita, cada vez que se levanta, cada vez que dá um passo nesta vida passageira, você está escolhendo onde encontra seu descanso. É no conforto de seus próprios caminhos ou na consagração de uma vida rendida a Deus. As ovelhas, à direita, encontraram descanso nos braços do pastor, seguras em seu amor, enquanto os cabritos à esquerda encontraram apenas separação, perdidos em sua rebelião. Deus está chamando vocês esta noite com uma voz tanto terna quanto urgente para viverem em alinhamento com sua verdade, para caminharem na luz de sua misericórdia, para descansarem na certeza de sua graça. Isso não é sobreviver com medo de cada movimento, mas sobreviver na consciência de sua presença, na beleza de sua santidade, na alegria de seu plano eterno. Quando vocês se deitarem esta noite, que sua postura seja de rendição, de confiança, de alinhamento com a mão direita de Deus, onde suas bênçãos fluem e seu amor nunca falha. Pois a diferença entre a esquerda e a direita, meus amigos, não é apenas sobre lados, é sobre reinos. Um leva ao julgamento, o outro à misericórdia, um ao exílio, o outro à herança. E Deus, em seu amor ilimitado, deu a vocês a escolha. Vocês se voltarão para Ele esta noite. Descansarão em sua misericórdia e encontrarão seu lugar à sua mão direita, a linguagem sagrada da postura diante de Deus. Meus queridos amigos, enquanto mergulhamos mais fundo no mistério da Palavra de Deus, vamos pausar para considerar o peso profundo da postura aos olhos de nosso Criador. Um peso não medido em termos terrenos, mas na linguagem eterna da rendição, reverência e alinhamento divino. Os profetas de outrora não se posicionavam onde queriam, nem caíam de joelhos por mero acaso. Quando Deus chamou Moisés à sarça ardente, ele ordenou: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Um momento sagrado em que o ato físico de descalçar os pés tornou-se um espelho da humildade de sua alma diante do Todo-Poderoso. Quando Elias orou no Monte Carmelo, ele se prostrou com o rosto entre os joelhos, não por hábito, mas em uma postura de intercessão desesperada, implorando para que o fogo de Deus caísse. Vamos interagir. Deixe seu emoji favorito nos comentários e assista até o fim para uma revelação épica. E Daniel, ó fiel. Daniel abria suas janelas em direção a Jerusalém, ajoelhando-se 3 vezes ao dia. Seu corpo, um testemunho vivo de sua devoção inabalável ao Deus de Israel. Esses não eram meros costumes amados, eram alinhamentos divinos, posturas físicas que refletiam a rendição do coração, a reverência do espírito, o clamor de uma alma desejando estar perto de seu Criador. O peso profético de deitar-se. Agora voltemos nossos corações para o profeta Ezequiel, chamado por Deus para uma tarefa que parece estranha aos olhos humanos, mas ardia com significado eterno. Em Ezequiel,
4, versículos 4 a 6, o Senhor falou: Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade deles. Por 390 dias, Ezequiel deitou-se na poeira, seu corpo pressionado contra a terra, carregando o peso da rebelião de uma nação. Um quadro profético do coração de Deus, partido pelo pecado de seu povo. Por que o lado esquerdo? Vocês perguntam. Porque na linguagem sagrada das Escrituras, o lado esquerdo, muitas vezes, carrega o fardo do julgamento, a sombra da rebelião, o aviso de um acerto divino. Não é o lugar da glória, não é o lado da bênção, mas o lado da consequência, onde o peso do pecado é sentido, onde o chamado ao arrependimento ecoa alto e claro. A postura de Ezequiel não era sobre conforto, era sobre obediência. Um sermão vivo pregado, não com palavras, mas com a posição silenciosa e firme de seu corpo, proclamando a súplica de Deus a uma nação desviada. A mão direita da misericórdia, a mão esquerda da justiça. Nas ricas tradições de Israel, a mão direita era a mão da força da honra do favor divino, erguida na bênção sacerdotal, estendida na unção de reis, celebrada nos salmos como a mão que livra o povo de Deus de seus inimigos. A palavra hebraica, Yamim, ressoa com o poder da aliança de Deus, a promessa de sua misericórdia e a glória de sua presença. Mas a mão esquerda era diferente. Era a mão da restrição, da correção, da justiça estrita de Deus, enquanto a mão direita encarnava Chesed, a misericórdia ilimitada que flui de seu coração. Essa distinção sagrada corre como um rio pelas páginas das Escrituras do Antigo ao Novo Testamento, revelando a ordem eterna de Deus. Quando Jacó lutou com o anjo em Gênesis 32, ele emergiu com um coxiar. Seu quadril, tocado pela mão de Deus, não mais caminhando na força de sua carne, mas apoiando-se na graça de seu Criador. Esse coxiar, esse inclinar para um lado, era um sinal visível de um encontro divino. Um lembrete de que mesmo em nossa fraqueza, mesmo em nosso desconforto, Deus está falando usando nossa própria postura para revelar a condição de nosso coração. Um mundo obcecado por conforto, mas faminto por consagração. Oh, como essa verdade fala conosco hoje. Em um mundo que busca conforto com travesseiros macios e prazeres fugazes, mas muitas vezes esquece o peso da postura divina. Vivemos em um tempo, meus amigos, em que perguntamos: como posso descansar mais facilmente, em vez de como está meu espírito alinhado com o coração de Deus? Ezequiel não descansou com facilidade. Ele carregou o fardo do pecado de uma nação, deitando-se obedientemente sobre seu lado esquerdo, seu corpo, uma mensagem viva de advertência e esperança. Penso em uma mulher que conheci em um quarto de hospital, seu corpo frágil, confinado a uma cama por meses, sua força desgastada pela doença. No entanto, quando entrei naquele quarto, não senti desespero. Senti a presença da glória. Com uma voz suave, mas radiante, ela disse: Irmão Graham, meu corpo pode estar fraco deitado sobre meu lado esquerdo por causa desta doença, mas meu coração está voltado para a mão direita de Deus. Todas as noites, elevo minha alma a Ele. Cada respiração
é uma canção de louvor. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela declarava: embora minha carne esteja prostrada, meu espírito está de pé em sua presença. Oh, como o céu se alegra quando um santo assim se deita em humildade, confiando no amor de Deus, mesmo quando a cama é dura e as noites são longas. A postura suprema da rendição. Jesus na cruz. E agora, voltemos nossos olhos para Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele carregou a cruz, quando cambaleou por aquela colina solitária do Gólgota, seu corpo tornou-se a imagem suprema da obediência divina, estendido sobre a madeira, não em conforto, mas em rendição. Seus braços estavam abertos, seu coração exposto, sua vida derramada como um sacrifício por vocês e por mim. Quando ele deu seu último suspiro, a própria terra tremeu. Não porque um homem havia morrido, mas porque o céu havia recebido a oferta perfeita, o Cordeiro, que carregou a iniquidade de todos nós. Há algo sagrado, algo santo, na maneira como nos posicionamos diante de Deus, seja na adoração, na oração ou nos momentos silenciosos de nosso descanso. O salmista sabia disso quando escreveu em Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ó, meus amigos, deitar-se em paz é descansar na certeza da presença de Deus. Alinhar nossos corações com sua misericórdia, confiar que mesmo em nossa fraqueza, Ele é forte. Um chamado para viver em alinhamento divino. Esta noite, ao deitarem suas cabeças, ao fecharem os olhos, na quietude da noite, eu os exorto a perguntar: qual é a postura de minha alma? Está voltada para a mão direita de Deus, onde sua misericórdia flui e suas bênçãos abundam. Ou talvez, sem saber, eu me desviei para a esquerda, buscando conforto em vez de consagração, facilidade em vez de obediência. Deus está nos chamando com uma voz tanto terna quanto urgente para viver em alinhamento com sua verdade, para posicionar nossas vidas, corpo, alma e espírito em rendição à sua vontade. Isso não é sobre medo, não é sobre regras, mas sobre amor, sobre um relacionamento com aquele que os conhece, que os vê, que os ama, com um amor eterno. Quando Ezequiel deitou-se sobre seu lado esquerdo, ele carregou o peso do pecado de uma nação. Mas por meio de sua obediência, ele apontou para a esperança da redenção. E através de Jesus, estendido na cruz, recebemos essa redenção, a promessa da vida, à mão direita de Deus. Vocês se voltarão para Ele esta noite. Deitar-se-ão em paz, confiando em sua misericórdia, e levantarão amanhã para caminhar em sua graça a postura de um coração rendido a Deus. Ó, meus queridos amigos, enquanto estamos no solo sagrado da Palavra de Deus, consideremos a verdade profunda de que cada movimento de nossas vidas, cada postura de nossos corpos pode tornar-se um testemunho de rendição quando oferecido ao Todo-Poderoso. A obediência de Ezequiel, deitando-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias, não era sobre a maciez de sua cama ou a facilidade de seu descanso. Era sobre a postura de sua confiança, o alinhamento de seu coração com a vontade de Deus.
Quando vocês se deitarem à noite, seja no lado esquerdo ou no direito, torna-se mais do que dormir. Se seu coração está voltado para o Criador, torna-se um ato de rendição, uma oferta silenciosa de sua alma para aquele que nunca dorme. Mas, como facilmente podemos nos deitar em rebelião, com corações endurecidos pelo orgulho, com mentes cheias de autovontade, sem perceber que nossa postura espiritual reflete uma teimosia que nos separa da graça de Deus. Uma geração que descansa, mas esquece de se render. Nesta geração, dominamos a arte do descanso. Nossos travesseiros macios, nossas camas confortáveis, nossa busca incessante por facilidade. Mas esquecemos o chamado mais profundo para nos rendermos. Sabemos como relaxar nossos corpos, mas sabemos como ouvir a voz mansa e suave do Espírito. Deitamos nossas cabeças todas as noites, mas deitamos nosso orgulho, nossos planos, nossas ambições aos pés de Jesus. Creio com todo o meu coração que o Espírito de Deus está nos chamando esta noite, chamando-nos para despertar nossos sentidos espirituais, para abrir nossos olhos para o significado sagrado até mesmo de nossos momentos mais silenciosos. Cada movimento de nossas vidas, cada joelho dobrado em oração, cada mão levantada em adoração, cada cabeça inclinada em reverência a cada lado em que descansamos, pode tornar-se um testemunho quando oferecido a Deus. A obediência de Ezequiel ao lado esquerdo não era conveniente, era profética, um sermão vivo que carregava o peso do pecado de uma nação. E talvez, meus amigos, Deus esteja chamando vocês hoje para se afastarem do conforto passageiro deste mundo para o chamado eterno de seu reino, da teimosia, da autovontade, para a beleza da rendição, de uma postura casual para uma posição de aliança que alinha seu coração com o dele. Quando o céu nota e o inferno treme, quando o físico se alinha com o espiritual, algo poderoso, algo santo começa a acontecer. O céu toma nota, o inferno treme, e a alma encontra descanso. Não apenas nos momentos fugazes do sono, mas na confiança sagrada de uma vida rendida a Deus. A postura de Ezequiel foi um fardo, um quadro, uma mensagem, um clamor do coração de Deus para uma nação rebelde, implorando-lhes que voltassem para Ele. E o mesmo Deus que observou seu profeta deitar-se em obediência está observando vocês hoje, observando como vocês caminham por este mundo, como se curvam diante dele, como descansam em sua presença e, sim, até mesmo como dormem. Ele não é indiferente à postura de seu espírito, ao alinhamento de seu coração. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia traça uma linha clara e eterna entre a direita e a esquerda. Não apenas como direções, mas como destinos, como declarações de onde estamos diante de um Deus santo. Em Mateus 25, Jesus pinta um quadro vívido do julgamento final, onde o bom pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, aqueles que o seguiram, que o amaram, que viveram para ele, são reunidas à sua mão direita, acolhidas na alegria da vida eterna, o lugar do favor divino e da herança. Mas os cabritos, aqueles que se afastaram, que rejeitaram seu amor, são enviados à sua esquerda, ao lugar do julgamento,
onde, com clareza penetrante, ele declara em Mateus 25, versículo 41: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A mão direita da misericórdia, a mão esquerda da justiça. Isso não é mero simbolismo, meus amigos, é profecia, é verdade. E corta fundo no coração de cada alma. Na sabedoria do pensamento judaico transmitido através dos séculos, a mão direita é a mão de Chesed, a bondade amorosa de Deus, sua misericórdia que dura para sempre. Enquanto a mão esquerda representa Din, sua justiça reta, sua disciplina santa. Ambas fazem parte de quem Deus é, pois Ele ama com sua mão direita e corrige com sua esquerda. Como Davi cantou em Salmos 89, versículo 13, Tu tens um braço forte, poderosa é a tua mão e alta a tua destra. Proclamando a salvação que flui da mão direita de Deus, o poder que livra seu povo. Mas quando a mão esquerda se levanta, ela traz o julgamento justo. Um chamado para voltar ao Deus que deseja mostrar misericórdia. Estar à esquerda de Deus não é apenas uma questão de localização, é uma condição do coração. Uma alma que vagou pelo caminho largo. Uma vida que não se alinhou com a santidade de Deus. E, no entanto, mesmo em seu julgamento, o coração de Deus é misericórdia, implorando-nos para retornar à mão direita de sua graça. A mensagem de nossos movimentos. Deus nos fez do pó da terra, projetando nossos corpos de maneira admirável e maravilhosa para refletir sua glória. Cada movimento que fazemos quando rendido a Ele torna-se santo. Um joelho em oração, uma mão levantada em adoração, um coração voltado para sua verdade. Mas quando somos descuidados, até mesmo em como descansamos, podemos, sem saber, nos alinhar com coisas que estão fora de ordem no espírito. Isso não é superstição, amados. É Escritura, a palavra viva de Deus, que nos chama a viver com intenção, com propósito, com um coração totalmente dado a Ele. Pensem em Saul, que em 2 Samuel 15 perdeu mais do que uma batalha. Ele perdeu a postura da obediência, o alinhamento de seu coração com a vontade de Deus. O trono pode ter permanecido seu por um tempo, mas a presença de Deus se afastou, e sua alma vagou para a sua esquerda rumo à ruína espiritual. Ó quão trágico é quando escolhemos o conforto de nossos caminhos acima da consagração do caminho de Deus. Quando descansamos em rebelião, em vez de em arrependimento, um chamado para descansar na misericórdia de Deus. Esta noite, ao se deitarem para descansar, eu os exorto a perguntar: qual é a postura de minha alma? Meu coração está voltado para a mão direita de Deus, onde sua misericórdia flui, onde seu amor nunca falha, onde sua herança espera. Ou talvez, sem saber, eu me desviei para a tua esquerda, buscando os confortos fugazes deste mundo, descansando em meus planos, em vez de em suas promessas. Deus está chamando vocês com uma voz tanto terna quanto urgente para alinhar sua vida com sua verdade, para deitar seu orgulho, sua vontade e seus medos e encontrar descanso na confiança sagrada de sua graça. A obediência de Ezequiel foi um ato profético, um fardo carregado por uma nação, mas apontava para a esperança da redenção, a promessa de um Salvador que carregaria os pecados do mundo. Esse Salvador Jesus Cristo estendeu seus braços na cruz, alinhando sua vida com a vontade do Pai.
E por meio de seu sacrifício, ele abriu o caminho para que vocês estejam à mão direita de Deus. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, deitar-se-ão em paz, rendendo seu coração a ele, e levantarão amanhã para caminhar na luz de sua misericórdia, o peso de uma vida desalinhada e a esperança da redenção. Meus queridos amigos, alguns de vocês que estão ouvindo esta noite podem sentir um movimento em sua alma, uma dor silenciosa que sussurra que vocês têm deitado do lado errado. Não apenas em sua cama, mas na própria direção de sua vida. Vocês trilharam caminhos de compromisso, escolheram estradas de rebelião, buscaram seus próprios planos em vez da perfeita vontade de Deus. E agora, vocês sentem isso. O fardo pesado de estar espiritualmente fora de posição, o peso de um coração que se desviou da luz de sua graça. Mas ouçam-me agora, amados, pois trago-lhes boas novas. Ainda há misericórdia à mão direita de Deus. Uma misericórdia tão profunda, tão ampla, tão forte, que pode alcançá-los, não importa o quão longe tenham vagado. No momento em que vocês clamarem a Jesus, no momento em que voltarem seu coração para Ele, Ele os levantará das sombras do julgamento e os colocará à sua mão direita no lugar do favor do perdão e da vida eterna. Como Davi, após seu grave pecado com Betseba, após a vergonha e a tristeza, clamou em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Vocês também podem encontrar restauração. Deus ouviu o clamor de Davi, reposicionou sua alma e o trouxe de volta ao alinhamento divino. E Ele deseja fazer o mesmo por vocês esta noite. Uma cama de hospital, um coração que se volta e o poder da rendição. Lembro-me de um homem que conheci em uma pequena cidade americana, um homem cuja vida foi gasta correndo atrás dos prazeres fugazes deste mundo, dinheiro, orgulho e autoindulgência. A igreja não tinha apelo para ele e Deus estava longe de seus pensamentos. Mas quando a doença o atingiu e o confinou a uma cama de hospital, algo mudou. Enquanto ele estava lá fraco e cansado, ele me disse: Irmão Graham, tenho deitado do meu lado esquerdo por semanas e parece que o Senhor tem impressionado minha alma todas as noites, mostrando-me a verdade que nunca vi antes. Com lágrimas escorrendo por seu rosto castigado, ele disse: Eu estava vivendo do lado errado da graça, correndo atrás dos meus desejos. Mas agora mesmo, nesta cama de hospital, voltei meu coração para o Senhor. Ali, em meio ao barulho das máquinas e à movimentação das enfermeiras, ele levantou uma mão trêmula e sussurrou: Senhor Jesus, eu me rendo. Ó, meus amigos, acredito que o céu parou naquele momento, enquanto uma transação eterna ocorria, movendo aquele homem da mão esquerda do julgamento para a mão direita da misericórdia de uma vida de rebelião, para o abraço do amor redentor de Deus. A mão esquerda adverte a mão direita, acolhe. O lado esquerdo nas Escrituras não é apenas uma direção, é um aviso, um espelho erguido para nossas almas, lembrando-nos que escolhas têm consequências, que a desobediência cria distância, que afastar-se da verdade de Deus leva ao julgamento. Mas como também nos chama a mudar, a nos voltarmos, a reposicionar nossos corações para a misericórdia de Cristo, que está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós
oferecendo-nos o poder de sua ressurreição e a promessa da vida eterna. O lado esquerdo nos convence, nos sacode para despertar e nos exorta a correr das sombras da rebelião para a luz da graça. Jesus, assentado à mão direita, é o lugar da intercessão, o lugar da vitória, o lugar onde encontramos a vida eterna. Quando rendemos nossas vidas, nossas escolhas, nossos desejos, até mesmo nossos corpos, a Ele passamos das trevas para a luz do julgamento, para a graça da morte, para a vida. Isso, meus amigos, é o milagre da redenção. O poder de um Salvador que nos chama a nos afastarmos da esquerda e encontrar nosso lugar à sua mão direita, onde seu amor nunca falha. A batalha espiritual do alinhamento. Ao meditarmos sobre o simbolismo profundo do lado esquerdo, não o descartemos como mero ritual ou tradição antiga, pois ele carrega uma verdade solene. O lado esquerdo é muitas vezes o campo de batalha, onde a guerra espiritual é mais feroz. Satanás não se importa com onde vocês se sentam no domingo de manhã, com a família em que nasceram ou com as tradições que vocês guardam. Mas ele treme quando seu coração se alinha com a vontade de Deus. Quando sua postura muda da rebelião para a justiça, quando seu espírito se move da esquerda para a direita, pois é a mão direita de Deus que a vitória é encontrada, onde a força, o favor e a autoridade divina reinam. Como Salmos 16, versículo 8 declara: "Ponho sempre o Senhor diante de mim. Porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado." E novamente em Salmos 110, versículo 1, ouvimos a promessa profética cumprida em Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor: "Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés." A mão direita é onde a autoridade do céu é exercida, onde Cristo, tendo vencido o pecado, a morte e a sepultura, reina em glória. Mas a mão esquerda, a esquerda, é o lugar vulnerável, o lado desprotegido, onde o inimigo busca invadir sua alma, desviá-los, afastá-los da cobertura da graça de Deus. A direção do coração, sabedoria ou tolice. As Escrituras falam claramente dessa divisão. Como Salomão escreveu em Eclesiastes 10, versículo 2, o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Isso não é sobre a anatomia do corpo, mas sobre a direção da alma, o alinhamento do coração. A mão direita do coração ouve a Deus, discerne sua vontade, obedece sua palavra e caminha na luz de sua verdade. Mas a esquerda vagueia, duvida, se rebela e resiste, escolhendo o caminho largo que leva à destruição. Quantas vezes nós, como Saul, em 2 Samuel 15, perdemos a postura da obediência, saindo do alinhamento com o coração de Deus e perdendo a presença de seu espírito. O trono de Saul permaneceu por um tempo, mas sua alma havia vagado para a esquerda rumo à ruína espiritual. Um aviso para todos nós de que nossas escolhas importam, que nosso alinhamento determina nosso destino. No entanto, mesmo nesta advertência, há esperança, pois o Deus que corrige com sua mão esquerda ama com sua direita e sua misericórdia está sempre pronta para restaurar aqueles que se voltam para Ele. Um chamado para despertar e alinhar. Esta noite, ao deitarem suas cabeças, enquanto o mundo se aquieta,
e as estrelas brilham acima, eu os exorto a perguntar: onde estou deitado em minha alma? Minha vida está alinhada com a misericórdia de Deus, voltada para a sua justiça, descansando em sua graça. Ou caí no sono, em uma posição de compromisso, vagando para a esquerda, onde o julgamento paira. O tempo é agora, meus amigos, para despertar, para alinhar, para responder ao chamado daquele que vela por vocês, em seu despertar, em seu sono, que deseja que vocês voltem para ele. O lado esquerdo pode ser um lugar de convicção, um lugar de batalha, mas é também um lugar onde a voz de Deus os chama a se voltarem, a mudarem, a encontrar seu lugar, à sua mão direita, onde seu amor, seu poder e suas promessas aguardam. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, renderão seu coração, suas escolhas, sua própria vida a Jesus, e deixarão que ele os mova da mão esquerda do julgamento para a mão direita da misericórdia, do campo de batalha, da rebelião, para a vitória de sua graça, as duas mãos de Deus, misericórdia e justiça. Ó, meus queridos amigos, na sabedoria sagrada da tradição judaica, os rabinos nos ensinaram que as duas mãos de Deus, sua direita e sua esquerda, revelam a plenitude de sua natureza divina. Chesed, a misericórdia ilimitada que atrai a alma arrependida para seu abraço. Din, a justiça reta que disciplina, te corrige aqueles que se desviam. Quando vocês escolhem viver do lado esquerdo, fora do alinhamento com a santa palavra de Deus, fora de sintonia com a suave condução de seu espírito, vocês entram em um reino onde as trevas se reúnem, onde o desequilíbrio espiritual abre a porta para os ataques mais ferozes do inimigo. Pois é onde Satanás prospera na desordem, na rebelião, nas sombras de um coração afastado de Deus. No entanto, mesmo nesta advertência, há esperança, pois o Deus que corrige com sua mão esquerda ama com sua direita, e sua misericórdia está sempre pronta para levantá-los do campo de batalha, do compromisso para a luz de sua graça. Esta noite eu os exorto a voltar seu coração para a mão direita de Deus, onde seu amor nunca falha, onde seu favor restaura, onde seu poder os livra das armadilhas do inimigo. A armadura de Deus e a postura da justiça. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 11, nos chama: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, equipando-nos com o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça e a espada do Espírito. Mas, ouçam-me, amados, essa armadura deve ser usada em alinhamento com um coração totalmente rendido à verdade de Deus. Pois vocês não podem carregar a justiça de Cristo enquanto descansam no compromisso do pecado. Lembro-me de um jovem que se aproximou de mim após um culto em uma pequena cidade americana. Seus olhos pesados de cansaço, seu espírito inquieto e perturbado. Irmão Graham, disse ele com a voz trêmula, todas as noites, ao me deitar, sinto como se uma escuridão me pressionasse, como se algo pesado estivesse sobre meu peito. Tento orar, mas o medo me domina e acordo sentindo-me derrotado. Enquanto coloquei a mão em seu ombro, perguntei: você deu ao diabo um ponto de apoio?
Naquele momento, suas defesas desmoronaram e ele derramou seu coração, confessando hábitos secretos, relacionamentos prejudiciais e mídia que haviam aberto a porta para a opressão espiritual. Seu corpo podia estar descansando, mas sua alma estava travada em batalha vulnerável, no lado esquerdo da desobediência, longe da cobertura da paz de Deus. A realidade da guerra espiritual. Meus amigos, não se deixem enganar. O diabo é real. Os demônios são reais. E a guerra espiritual não é mera metáfora. É uma realidade que ruge ao nosso redor, buscando nos afastar da segurança da presença de Deus. Quando nos alinhamos com o pecado, não arrependido, com um descuido espiritual, com escolhas que desafiam a santa vontade de Deus, tornamo-nos alvos expostos aos esquemas do inimigo. Até mesmo nossa postura física reflete essa vulnerabilidade. Um homem encolhido em posição fetal pode carregar as feridas de um passado quebrado. Uma mulher que se vira e se revira durante a noite pode estar lutando contra forças invisíveis. E sim, como as Escrituras sugerem deitar-se repetidamente do lado esquerdo, pode apontar para uma alma descansando fora de ordem desalinhada com a harmonia divina que Deus pretende. Mas ó a esperança que temos em Cristo, o Deus que nos adverte do perigo é o mesmo Deus que nos livra dele. Como Paulo declara em 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Fortalezas que desmoronam, não por acaso, mas quando a postura de nossa alma muda da rebelião para o arrependimento do pecado, para a rendição das trevas, para a luz radiante da verdade de Deus, rendendo nosso descanso à paz de Deus. Como essa verdade toca nossas vidas diárias, vocês perguntam? Ela começa nos momentos silenciosos, nas pequenas escolhas que fazemos antes de fechar os olhos todas as noites. Estamos espiritualmente alertas ao nos deitarmos, convidando o Espírito Santo a cobrir nosso descanso, rendendo nossos sonhos, nossos pensamentos, nossa própria postura ao Senhor. Ou adormecemos em uma névoa de distração, deixando nossas mentes desprotegidas, abertas aos sussurros do inimigo. O salmista conhecia o segredo do verdadeiro descanso quando escreveu em Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essa paz, meus amigos, vem apenas quando estamos alinhados com Deus, espírito, alma e corpo. Quando confessamos nossos pecados antes de dormir, quando mantemos nossos corações limpos, quando recusamos deixar que amargura, luxúria ou medo dominem nossas mentes enquanto dormimos. Pois o diabo trabalha nas trevas, mas Deus reina sobre elas, brilhando sua luz em cada canto de nossas vidas, chamando-nos a descansar na segurança de seu amor. O poder de Deus para reposicionar e restaurar. Nos livros proféticos, vemos a esquerda e a direita como mais do que meras direções. São destinos espirituais, escolhas eternas, entre julgamento e misericórdia. Em Zacarias 3, encontramos Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, com Satanás à sua direita, acusando-o, buscando roubar seu lugar de favor.
Mas o que Deus faz? Ele repreende o inimigo, veste Josué com vestes limpas e o restaura à sua posição legítima. Oh, como isso fala conosco hoje! Mesmo quando o inimigo se posiciona ao lado do favor, mesmo quando vocês se sentem acusados e indignos, Deus tem a palavra final. Ele pode reposicioná-los, purificá-los, remover as vestes imundas do pecado e vesti-los com a justiça de Cristo. Mas vocês devem estar dispostos, amados. Vocês devem desejar o alinhamento mais do que o conforto, a verdade mais do que a tradição, a justiça mais do que a rotina. Vocês devem escolher sair do lado esquerdo da rebelião e entrar no lado direito da misericórdia de Deus, onde seu poder, seu amor e sua vitória aguardam. Um chamado para mudar a postura de sua alma. Esta noite, enquanto se preparam para descansar, enquanto o mundo se aquieta e as preocupações do dia se dissipam, eu os exorto a pausar e perguntar: qual é a postura de minha alma? Tenho dormido no lado esquerdo do compromisso, deixando meu coração vulnerável aos ataques do inimigo? Ou estou alinhado com a mão direita de Deus, descansando na paz de sua misericórdia, coberto por sua graça? O Deus que chamou Ezequiel para deitar-se sobre seu lado esquerdo, carregando o peso do pecado de uma nação, é o mesmo Deus que os chama agora para se voltarem, para se renderem, para encontrarem seu lugar à sua mão direita, onde nenhum inimigo pode prevalecer, onde nenhuma escuridão pode permanecer. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, confessarão seus pecados, renderão seu coração e deixarão o Espírito Santo guiá-los ao descanso que vem apenas do alinhamento com Deus. Mudem a postura de sua alma, amados, e entrem na vitória, na paz e na alegria eterna de sua mão direita. Uma vida totalmente rendida à vontade de Deus. Oh, meus queridos amigos, nesta hora sagrada, Deus está procurando corações que sejam totalmente seus, por pessoas cujo ser inteiro, coração, corpo e alma, esteja submetido ao seu propósito divino, cujos momentos acordados ou dormindo testifiquem de seu amor por ele. Penso em um velho que conheci nas montanhas escarpadas da Carolina do Norte. Uma alma humilde, cuja vida era um sermão vivo. Todas as noites, antes de deitar a cabeça, ele se ajoelhava ao lado de sua cama, não por um momento fugaz, mas por quase uma hora, suas mãos calejadas, segurando uma Bíblia aberta, sua voz, um sussurro, enquanto orava por sua família, sua igreja, sua nação. E ao finalmente se deitar para descansar, ele respirava uma oração silenciosa: Senhor, cubra-me com sua mão direita esta noite. Curioso, perguntei-lhe por que orava essas palavras. E com lágrimas brilhando em seus olhos, ele disse: Irmão Graham, nunca quero ser encontrado deitado onde Deus não me chamou para deitar. Oh, que verdade! Que lição viver tão alinhado com Deus, que até mesmo nosso sono se torne um testemunho de obediência, um reflexo de um coração que busca descansar apenas em sua vontade. Isso, amados, é o que significa estar espiritualmente acordado em um mundo que dorme nas trevas. O lado esquerdo, um aviso, não uma maldição. O lado esquerdo, meus amigos, não é inerentemente maligno. Não Deus criou todas as coisas boas, mas na linguagem sagrada das Escrituras, ele muitas vezes serve como um aviso,
um espelho refletindo o que acontece quando nos afastamos da cobertura da graça de Deus. Quando ignoramos a batalha espiritual que ruge ao nosso redor, ele mostra o peso de uma vida desalinhada, um coração que se desviou do caminho da santidade. Mas há um lado direito, um lado de vitória, de comunhão, de bênção, de autoridade e paz, que pertence àqueles que rendem seu ser inteiro ao Salvador. Através das páginas da Palavra de Deus, ouvimos um chamado, um convite ressonante, não apenas para caminhar corretamente diante dele, mas para descansar em alinhamento com seu propósito, para deitar com reverência, para render até os momentos silenciosos de nossas vidas à sua santidade. Pois na Bíblia, nada é acidental, nada é desperdiçado. Deus fala por meio de sombras, de gestos, da própria posição de nossos corpos, entretecendo verdades eternas na trama de nossas vidas diárias, chamando-nos a alinhar nossos corações com a canção do céu. A postura de Ezequiel, um clamor profético. Considerem o profeta Ezequiel chamado por Deus para uma tarefa que parece estranha aos olhos humanos, mas ardia com significado divino. Em Ezequiel 4, versículo 4, o Senhor ordenou: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade deles. E Ezequiel obedeceu, deitando-se na poeira, carregando o peso da rebelião de uma nação, uma imagem viva de seu pecado e separação de Deus. Não era um ato confortável, não uma performance para aplausos humanos. Era uma instrução divina, uma profecia visual que expunha a dureza do coração de Israel, sua mudança da aliança para a corrupção da santidade, para a rebelião. Por que o lado esquerdo? Porque, no entendimento hebraico, a esquerda muitas vezes representava fraqueza humana, julgamento e distância do favor divino, enquanto a direita era o lado da bênção, da força e do amor da aliança de Deus. A postura de Ezequiel era um clamor do coração de Deus, implorando a seu povo que visse seu desalinhamento, que voltasse para ele, antes que o peso de seu pecado os esmagasse completamente. A mão direita do favor divino. Essa distinção sagrada entre a esquerda e a direita ecoa pelas Escrituras, revelando a ordem eterna de Deus. Em Gênesis 48, quando Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, ele cruzou as mãos, guiado pelo Espírito, colocando sua mão direita, a mão da maior bênção, na cabeça do filho mais novo. José, pensando ser um erro, tentou corrigi-lo, presumindo que o mais velho merecia a bênção da mão direita, mas Jacó sabia melhor. Pois os caminhos de Deus não são os nossos, e suas escolhas são guiadas por uma sabedoria que transcende o entendimento humano. A mão direita carregava o peso do favor divino, enquanto a esquerda, embora não amaldiçoada, tinha um significado menor. Deus nunca age por acaso, meus amigos. Cada gesto, cada símbolo, cada comando é cheio de propósito, apontando-nos para a verdade de que nossas vidas físicas, nossos hábitos, até mesmo nosso descanso, ou se alinham com a harmonia do céu, ou caem em discórdia com ela. Quando vivemos em alinhamento, cada movimento nosso torna-se um testemunho. Quando nos desviamos, corremos o risco de descansar
em um lugar de desordem espiritual, a inquietação de uma alma desalinhada. Hoje, muitos de nós estão inquietos não apenas em nossas mentes, mas na própria postura de nossas almas. Viramo-nos e reviramo-nos durante a noite, não apenas por ansiedade ou má saúde, mas porque nossos espíritos estão desalinhados, dormindo sobre verdades nas quais deveríamos estar firmes, deitando-nos em padrões de pecado, dos quais deveríamos ter nos arrependido há muito tempo. Há pessoas ouvindo esta noite que vão para a cama com seus corpos no colchão, mas suas almas em tumulto, sobrecarregadas pela desordem, por escolhas que as puxaram para o lado esquerdo da vontade de Deus. Elas aceitaram o caos como normal, o compromisso como rotina. Mas, o alinhamento divino nos chama a algo mais alto, algo santo. Ele nos chama a pausar antes de descansar e perguntar: meu coração está em sintonia com o Espírito? Estou descansando onde Deus quer que eu descanse? Estou submetendo cada parte do meu ser acordado e dormindo ao Senhor? Pois uma vida alinhada com Deus é uma vida que encontra paz, não nos confortos fugazes deste mundo, mas no abraço eterno de sua graça. O julgamento final, um chamado para escolher a mão direita. Em Mateus 25, Jesus pinta um quadro solene e comovente do julgamento final, quando o Filho do Homem vier em sua glória, separando as ovelhas dos cabritos, como um pastor divide seu rebanho. As ovelhas, aqueles que o seguiram, que o amaram, que viveram para ele, são reunidas à sua mão direita, acolhidas na alegria da vida eterna, o lugar do favor divino e da herança. Mas os cabritos, aqueles que se afastaram, que ignoraram o chamado da justiça, são enviados à sua esquerda, ao lugar do julgamento, onde a separação os espera. Meus amigos, isso é mais do que uma história dos tempos finais. É um chamado para examinar como vivemos e descansamos hoje. Estamos nos posicionando como ovelhas, rendidos humildes, dependentes do bom pastor, descansando na segurança de seu amor. Ou estamos vagando para a esquerda, obstinados, frios, fora de sintonia com o Espírito de Deus, arriscando um destino longe de sua presença. A escolha é nossa e o momento de escolher é agora. Um chamado para descansar na mão direita de Deus. Ao se prepararem para se deitar esta noite, enquanto as preocupações do dia se dissipam e a quietude da noite os envolve, eu os exorto a pausar e ouvir a voz de Deus, chamando-os a alinhar seu coração com o do dele. Perguntem-se: estou descansando onde Deus me chamou para descansar? Minha alma está posicionada sob a cobertura de sua mão direita, onde sua paz abunda, ou me desviei para a esquerda, sobrecarregado pelo compromisso distante de seu favor? O Deus que falou através da postura de Ezequiel, que guiou as mãos de Jacó, que separa as ovelhas dos cabritos, é o mesmo Deus que os ama com um amor eterno, que deseja atraí-los à sua mão direita de bênção. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, renderão seu coração, seus hábitos, seu próprio descanso a Ele e deixarão que Ele os cubra com sua mão direita, guiando-os para a paz que vem apenas do alinhamento divino. O clamor de um coração que busca alinhamento.
Meus queridos amigos, no coração de uma igreja no centro da cidade, cheia de almas fiéis, cansadas das batalhas da vida, uma mulher se aproximou de mim após um culto. Seu rosto, marcado por lágrimas, sua voz trêmula, com um fardo pesado demais para carregar sozinha. Irmão Graham disse, ela todas as noites, acordo às 3 da manhã tomada pelo pânico, um peso pressionando meu peito, o medo me envolvendo como uma sombra. Leio minha Bíblia. Oro às vezes, mas não encontro descanso. Enquanto segurava sua mão, olhei em seus olhos e perguntei gentilmente: você alinhou completamente sua vida com o Senhor? Ou ainda está carregando fardos que Ele pediu para você deixar? Naquele momento sagrado, seu coração se abriu e ela derramou uma confissão de pecados ocultos, amargura, falta de perdão e envolvimento em práticas espirituais que ela pensava serem inofensivas, mas que estavam enraizadas na escuridão. Seu corpo podia estar deitado todas as noites, mas seu espírito estava em território inimigo, longe da cobertura da paz de Deus. Naquela noite, oramos juntos, ungimo-la com óleo, e ela se arrependeu com um clamor que ecoou no céu. Semanas depois, ela me escreveu suas palavras radiantes de alegria. Agora durmo como um bebê, pois finalmente estou descansando sob a sombra de sua mão direita. Ó amados, o alinhamento muda tudo. Traz paz onde o caos reinava. Descanso onde o medo dominava. O olho vigilante de Deus e o poder do alinhamento. A Bíblia nos assegura em Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Uma promessa de que Deus está sempre vigiando, sempre protegendo, sempre pronto para nos cobrir com seu amor. Mas a questão permanece. Estamos alinhando nosso descanso sob seu olhar vigilante, ou estamos nos virando e revirando no lado desprotegido? Vulneráveis aos esquemas do inimigo na tradição judaica, até mesmo a posição do corpo no sepultamento carrega significado. Judeus ortodoxos são sepultados voltados para o leste, aguardando o retorno do Messias. Um lembrete de que cada movimento, cada postura, importa aos olhos de Deus. Embora as Escrituras não ordenem um lado específico para os crentes modernos dormirem, elas tecem uma verdade mais profunda em suas páginas. O chamado para alinhar nossos corações com a justiça, para descansar no lugar da bênção, para posicionar nossas almas sob a mão direita do favor de Deus. Um homem pode deitar-se do lado direito, mas se seu coração abriga pecado, se ele se agarra à falta de perdão, ou se envolve com as trevas, seu espírito está deitado à esquerda, fora de sintonia com a vontade de Deus. E uma mulher forçada pelas circunstâncias a deitar-se do lado esquerdo pode ainda ser vista pelo céu como descansando à direita se seu coração está fixo em Jesus, coberto pela oração, rendido ao seu amor. A postura da alma define nosso descanso. Isso não é apenas sobre a posição de nossos corpos, meus amigos. É sobre a postura de nossas almas, o alinhamento de nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas rotinas, nossas próprias vidas sob o senhorio de Cristo. Quando rendemos tudo a Ele, quando trazemos nosso estilo de vida em harmonia com seu espírito, uma mudança começa a acontecer. A paz se estabelece onde o caos reinava.
Pesadelos dão lugar a sonhos que carregam o sussurro do céu, e acordamos revigorados de maneiras que nenhum colchão ou travesseiro pode explicar. Não é o lado do seu corpo que determina seu descanso, mas o alinhamento de seu coração com a mão direita de Deus, onde sua misericórdia flui, onde sua presença permanece. Em Atos 7, versículo 55, enquanto Estevão enfrentava na agonia do apedrejamento, ele olhou para cima e viu Jesus de pé, não sentado, mas de pé, à direita de Deus, pronto para receber seu servo fiel. Mesmo em sua hora mais sombria, Estevão estava perfeitamente alinhado, sua alma descansando no favor, na presença, na cobertura de Deus. O que o alinhamento divino traz! Uma paz que supera a dor, uma esperança que triunfa sobre as adversidades, uma vitória que brilha na noite mais escura, o chamado para escolher seu lado. Então, pergunto a vocês, esta noite, com um coração cheio de amor e urgência, de que lado vocês estão deitados? Não apenas com seu corpo, mas com sua vida. Vocês estão alinhados com o trono de Deus, descansando na justiça de seu Filho, posicionados para as bênçãos de sua aliança, ou se desviaram para a esquerda, espiritualmente, moralmente, mentalmente, dormindo, fora da segurança de sua vontade? Deus está chamando vocês, mesmo nos momentos silenciosos de seu descanso, para caminhar em santidade, para viver em alinhamento divino, para posicionar sua alma sob sua mão direita de poder. Quando uma alma encontra seu descanso em Deus, o corpo segue. Mas quando nos afastamos de sua presença, quando escolhemos a desobediência em vez da rendição, o conforto em vez da consagração, nossa postura fala uma linguagem que o céu não pode abençoar. O inimigo não está satisfeito em perturbar sua frequência à igreja ou sua leitura da Bíblia. Ele está atacando seu alinhamento, sua posição, sua própria postura diante de Deus, pois ele sabe que uma alma alinhada com o Criador carrega a autoridade do próprio céu. Vigilância espiritual em um mundo adormecido. Em Israel antigo, os soldados do exército de Davi eram treinados não apenas para a batalha, mas para o descanso, nunca se reclinando descuidadamente, sempre mantendo suas espadas ao alcance, suas costas protegidas, seus corações vigilantes. Assim deve ser conosco, pois, como 1 Pedro 5, versículo 8 adverte, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo não está dormindo, meus amigos. Ele está rondando, procurando vulnerabilidades, esperando o momento em que baixamos a guarda. É por isso que a vigilância espiritual importa até mesmo em como descansamos. Não estou falando apenas do sono físico, mas da sonolência espiritual. Quando nos tornamos insensíveis aos estímulos do espírito, quando nos reclinamos em hábitos que outrora nos fariam tremer diante de um Deus santo, vocês permitiram que a amargura permanecesse em seu coração ao se deitar. Permitiram que o medo ou a tentação nublassem sua mente enquanto adormecem. Amados, o chamado é claro. Alinhem seu coração com Deus. Guardem sua alma com sua verdade e descansem sob a cobertura de sua mão direita, onde nenhum inimigo pode tocá-los.
onde nenhuma escuridão pode prevalecer. Um chamado para descansar na vitória de Deus. Esta noite, enquanto se preparam para se deitar, enquanto o mundo se aquieta e as estrelas testemunham a glória de Deus, pausem e ouçam a voz de Deus chamando-os para alinhar sua vida com a dele. Perguntem-se: estou descansando onde Deus me chamou para descansar? Minha alma está posicionada sob a sombra de sua mão direita, onde a paz abunda e a vitória é assegurada, ou me desviei para a esquerda, exposto aos esquemas do inimigo, desalinhado com o propósito que Deus tem para mim. O Deus que falou através da postura de Ezequiel, que esteve com Estevão em sua hora final, é o mesmo Deus que os ama com um amor eterno, que deseja cobri-los com sua mão direita de bênção. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, confessarão seus pecados, renderão seu coração e deixarão o Espírito Santo guiá-los ao descanso que vem apenas do alinhamento divino. Entrem em sua graça, amados, e encontrem seu lugar à sua mão direita, onde o favor, a presença e a vitória eterna de Deus os aguardam, despertando do sono espiritual. Ó, meus queridos amigos, quantos de nós, mesmo como crentes, caímos no sono do lado errado, não apenas em nossas camas, mas na própria postura de nossas almas, ignorando a suave convicção do Espírito Santo, silenciando seus sussurros, presumindo que o que parece fisicamente confortável é espiritualmente seguro. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 13, na parábola do trigo e do joio, que enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e seguiu seu caminho. O inimigo não atacou no calor da batalha, mas na quietude da noite, nos momentos desprotegidos, quando o povo de Deus estava desprevenido, ele semeou suas sementes de destruição, bem no campo dos fiéis, bem entre aqueles chamados pelo nome de Deus. Ó, amados, é por isso que a vigilância divina nunca deve ser deixada de lado, nem por uma única noite, nem por um momento fugaz, pois a hora é tardia, e o chamado para despertar do sono espiritual é urgente. Como Paulo exclamou em Romanos 13, versículo 11, e isso conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ouçamos este toque de trombeta, esta súplica, para nos levantarmos do lado errado da obediência e alinhar nossos corações com a justiça de Deus. A ordem sagrada do design de Deus no tabernáculo de Moisés. Cada detalhe foi ordenado por Deus. Cada elemento colocado com precisão divina. A mesa dos pães da proposição à direita, o candelabro de ouro à esquerda. Cada posição, um reflexo da ordem eterna de Deus. Quando o sacerdote entrava, ele enfrentava tanto a luz quanto o pão. Mas em significado profético, era o lado direito, que carregava o peso da bênção sacerdotal, o lado da consagração e da aliança. Em Levítico 14, versículo 14, quando um leproso era purificado, o sangue da oferta era colocado na orelha direita, no polegar direito e no dedo grande do pé direito, santificando o ouvir, o serviço e o caminhar do homem, marcando-o para o propósito santo de Deus. O lado esquerdo permanecia intocado, um testemunho silencioso de que Deus reserva o lado direito para aqueles separados
para sua glória. Dormir persistentemente à esquerda, não apenas no corpo, mas no espírito, fala de uma vida que resiste à marca da consagração, uma alma que se afasta do chamado elevado de Deus, escolhendo, em vez disso, descansar em compromisso fora do alinhamento com sua ordem divina, a sabedoria da tradição antiga. Mesmo na tradição judaica, os rabinos viam significado espiritual no descanso do corpo, ensinando que alguém poderia começar a noite deitado do lado esquerdo para ajudar na digestão, mas deveria terminar a noite voltado para a direita, simbolizando uma conclusão em justiça, um descanso no favor de Deus. Oh, meus queridos amigos, ao chegarmos ao final desta jornada sagrada pela palavra de Deus, a verdade ressoa com a clareza de um trovão celestial. Não existe terreno neutro no reino espiritual. Cada passo que você dá, cada palavra que você sussurra, cada noite em que você deita sua cabeça para descansar, é uma declaração de aliança. Você está neste exato momento posicionando sua alma ou sob a sombra da mão direita da misericórdia de Deus, ou sob o peso esmagador da mão esquerda do seu justo juízo. A Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse desenha essa linha divisória não com tinta, mas com o sangue de profetas e do próprio Cordeiro de Deus. Esta não é uma questão de teologia abstrata, mas de destino eterno. É a diferença entre o descanso que restaura e a inquietação que destrói. Considere mais uma vez o profeta Ezequiel. Por 390 dias, seu corpo tornou-se um sermão vivo, um outdoor profético deitado na poeira. Cada nascer do sol o encontrava naquela posição de obediência desconfortável, o lado esquerdo pressionado contra a terra, carregando simbolicamente a rebelião de uma nação inteira. Ele não estava apenas dormindo. Ele estava em guerra. Sua postura era uma súplica, um grito do coração de Deus para que seu povo visse o quão longe havia se desviado. E assim como Deus usou a postura de Ezequiel para expor a condição de Israel, ele usa os momentos silenciosos de sua vida para revelar a verdadeira postura do seu coração. Você pode estar sentado confortavelmente em sua casa, mas sua alma está inquieta, virando-se em uma cama de compromisso, ansiedade e pecado não confessado. Você pode sorrir por fora, mas por dentro, seu espírito está deitado do lado errado, da obediência vulnerável exposto e longe da paz, que somente a presença de Deus pode oferecer. Essa verdade culmina na cena mais solene e definitiva de toda a Escritura, pintada pelas palavras do próprio Jesus Cristo em Mateus, capítulo 25. Ele descreve o fim dos tempos, quando o Filho do Homem retornará em sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele fará uma separação tão clara e decisiva quanto um pastor separa suas ovelhas dos bodes. As ovelhas, aquelas que ouviram sua voz, que cuidaram dos necessitados, que viveram em humilde submissão, ele as colocará à sua direita. E a elas, ele dirá as palavras mais gloriosas que ouvidos humanos jamais poderiam conceber. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, que alegria, que glória! Estar para sempre na presença do Rei, coberto por seu favor, seguro em seus braços.
Mas aos que estiverem à esquerda, os bodes, aqueles que viveram para si mesmos, que ignoraram o clamor dos pobres e endureceram o coração à sua verdade, ele dirá as palavras mais terríveis e devastadoras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus amigos, por favor, ouçam-me. Esta não é uma história para assustar crianças. Esta é a realidade final para toda a alma que escolhe permanecer do lado esquerdo da rebelião. Não se trata de quão bom você pensa que é ou de quantas vezes você foi à igreja. Trata-se da sua posição fundamental diante de um Deus santo. Sua vida está alinhada com a vontade dele. Seu coração está rendido ao senhorio de Jesus Cristo. Onde você está deitado esta noite, não em sua cama, mas em sua alma. Talvez você esteja ouvindo esta noite e um peso que você não consegue explicar esteja sobre seu peito. Você se sente como aquele homem que me procurou após uma cruzada com o rosto banhado em lágrimas. Ele era um empresário de sucesso, tinha uma família linda, uma casa grande, tudo o que o mundo chama de sucesso. Mas ele me disse: irmão Graham, eu deito na cama mais cara que o dinheiro pode comprar, mas não consigo dormir. Sinto uma escuridão, uma agitação, como se minha alma estivesse sendo esmagada. Eu olhei em seus olhos e o Espírito Santo me deu as palavras: meu amigo, você está tentando descansar seu corpo, mas está forçando sua alma a se deitar no lado esquerdo da vontade de Deus. Você vive em desobediência, em orgulho, em pecados secretos, e sua alma não consegue encontrar paz nesse lugar de rebelião. Naquele momento, ele desabou. Ali mesmo, ele confessou seu orgulho, seus compromissos, sua vida dupla, e ele clamou: Jesus, perdoe-me. Eu não quero mais viver do lado esquerdo. Esta noite, eu me rendo. Eu escolho a sua mão direita. Eu gostaria que você pudesse ter visto a transformação. A paz que inundou seu semblante foi mais real do que qualquer riqueza que ele já possuiu. Ele foi movido naquela hora do reino das trevas para o reino da luz. Ele mudou de lado. E a boa notícia que eu tenho para você esta noite é que a mesma mão direita que acolheu aquele homem está estendida para você agora. Não importa quão longe você tenha vagado. Não importa quão pesado seja o fardo do seu pecado. Não importa quão quebrado, sujo ou indigno você se sinta. O sacrifício de Jesus na cruz foi o ato supremo de realinhamento. Ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, tomando nosso lugar no lado esquerdo do juízo. Ele foi estendido naquela cruz, o símbolo máximo de desconforto e agonia, para que nós pudéssemos ser trazidos para o lado direito da graça, para o descanso eterno. Seus braços abertos na cruz são um convite eterno, chamando você para sair das sombras do seu passado e entrar na luz gloriosa do seu perdão. Então, a escolha está diante de você, clara como o dia. Você continuará a viver uma vida desalinhada, buscando o conforto físico, enquanto sua alma definha em desordem espiritual. Você continuará a permitir que o inimigo semeie joio em sua vida, enquanto você dorme na cama da complacência. Ou você vai, esta noite, tomar a decisão mais importante da sua vida. Você vai se levantar espiritualmente e dizer: basta, eu não vou mais descansar na rebelião. Eu não vou mais permitir que meu coração
se desvie para a esquerda. Esta noite, eu me rendo ao Rei Jesus. Eu escolho seu caminho, sua verdade, sua vida. Se essa é a sua decisão, se você sente o Espírito Santo chamando você para sair do lado esquerdo do juízo e correr para a segurança da mão direita da misericórdia, eu quero fazer uma oração com você, onde quer que você esteja. Não são palavras mágicas, mas é a expressão de um coração que se rende. Repita comigo do fundo da sua alma. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido do lado errado. Minha alma tem estado desalinhada com a tua vontade. Eu confesso meus pecados, meu orgulho, minha rebelião. Esta noite, eu me arrependo. Eu me volto para ti. Eu creio que tu morreste na cruz por mim, que tomaste o meu lugar de juízo. Eu te peço, entre em meu coração, perdoe os meus pecados e me coloque à tua direita. De agora em diante, eu quero descansar na tua graça, viver na tua verdade e andar na tua luz. Eu me rendo a ti como meu Senhor e Salvador. Em teu nome, Jesus, amém. Ó meu amigo, se você fez essa oração com sinceridade, eu acredito que os anjos no céu estão se regozijando. O céu parou para testemunhar sua decisão. Você foi transferido da morte para a vida do juízo, para a misericórdia. Sua posição mudou para sempre. Agora, não deixe que este momento passe. Quero que você solidifique sua decisão. Escreva nos comentários agora mesmo: eu escolhi a direita. Deixe o céu e a terra saberem da sua escolha. E então, quando você deitar sua cabeça esta noite, que não seja mais com um espírito de inquietação, mas com a santa confiança de uma criança nos braços do Pai. Que sua postura seja de rendição, de confiança, de alinhamento com aquele que te ama com um amor eterno. E que você possa, a partir de hoje, experimentar a paz que excede todo o entendimento, o descanso que só se encontra quando se está posicionado em corpo, alma e espírito, na vitoriosa e abençoadora mão direita do Deus Todo-Poderoso. Que Ele o cubra, o guarde e o guie hoje e para todo o sempre. Amém.